Vamos para nossa segunda parte agora, né, que é o raio-x aí da Série D. Né, a gente teve aí nesse domingo a finalização dessa primeira fase e a gente já tem aí o chaveamento, né? São 8 chaves, né? São 32 times. Em cada chave temos 4 equipes, né? Dessas 4, uma vai lá pro mata-mata final. Daqui a pouco Cássio Zirpoli explica como funciona, né? Mas só passando os confrontos, né? Temos Altos e Independência do Acre, que vai sair aí o adversário de Santa Cruz ou Sergipe, né? O Santa Cruz aí tem um duelo contra um time tradicional. Só um Imperatriz e ponto, Manaus. Fábio. É um ponto assim. Todo chaveamento ele tem um líder do grupo, um segundo, um terceiro e um Isso. quarto. No caso desse quadrante aí, o líder foi o Alto, tá? O time, todo chaveamento vai ser assim, a mistura das chaves e tal, mas sempre vai ter são 4 chaves envolvidas e cada chave ela representa com uma dessas posições, ou o líder, o segundo, o terceiro, quarto. Todo quadrante vai ter assim. Então só para dizer que o do Santa ele é o segundo time em termos de colocação. O primeiro é o Altos. É isso. Aí na outra chave, Imperatriz e Manaus, América de Natal e Juazeirense, né? Também times tradicionais aí nesse lado. Manauara contra Sampaio Correia, Asa de Arapiraca e Ferroviário. Na outra chave temos Aparecidense, Maricá, São José do Rio Grande do Sul e Goiatuba. E aí na parte de baixo, Tunaluso e Maranhão, Lagarto e Central. E também Rio Branco e Luverdense. Inter de Limeira e Marcílio Dias, Portuguesa e Misto, Cianorte e Joinville, Ceilândia e Água Santa, Barra e Cascavel. Acho que é isso, né? Bom, vamos lá, vamos começar pelo chaveamento do Santa, né? Porque a gente estava falando da questão de ser líder, né? No caso, a equipe do Santa ia para o chaveamento, ou então a América de Natal, né? Que pegaria um adversário mais difícil, em tese, ou não, do que o Sergipe. Eu acho que. Eu não Seria vou. seria o Adalto, né? Eu acho que ia ser. É isso, Beleza. é isso Pelo que pesa. mando, Eu não né? sei tanto o nível técnico. Não vou conseguir falar muito sobre nível técnico aqui, até por, sendo sincero, eu não tenho tantas informações de Sergipe e Juazeirense. Nessa série D foi ainda mais complicado porque a gente começou a ter transmissão de forma mais regular depois do campeonato ter andado um pouco, né? Mas o que pesa para mim e que para mim foi visto pela torcida do Santa Cruz como algo positivo ter enfrentado o Sergipe é sobretudo a questão de gramado. O Santa Cruz, até para dar um pouco de contexto, né? O Santa ele tinha a possibilidade de ser primeiro, segundo ou terceiro, e esses adversários que o Santa Cruz enfrentava, de acordo com o que ia acontecendo ali durante a rodada, foram variando também. Então o Santa, por exemplo, no primeiro momento ficou acontecendo o confronto Santa e Juazeirense e era Altos contra Manaus. E aí isso se manteve por um tempo, depois o Sergipe conseguiu fazer um gol já nos acréscimos da partida dele, ultrapassou a Juazeirense, então o Santa Cruz ficou no chaveamento contra o Sergipe. E depois a gente teve o Águia de Marabá vencendo, ultrapassando o Manaus, então era Altos e Águia de Marabá. E aí já na reta final, a Independência virou para cima do Manauara, que o Manauara perdeu a primeira colocação no grupo A1, e aí chegou-se nesse chaveamento final. A minha avaliação, Fábio, é que assim, se puder até voltar para o anterior, Alan, só porque eu acho que ele consegue mostrar um pouco ali as possibilidades que o Santa Isso, é. tinha, né, de chaveamentos no anterior, no slide anterior. O Santa, obviamente, para mim, o melhor cenário é você ser primeiro. Porque quando você é primeiro, você entra naquilo que Cássio falou. Cada quadrante só vai ter um primeiro colocado. Então você não vai ter no seu caminho outra equipe que foi primeiro, porque você é a primeira a equipe com primeira colocação que está naquele grupo ali de 4. E eu acho que, por exemplo, embora o América tenha um confronto chato no primeiro mata-mata, mas eu acho que o América ele tem um maior favoritismo. Se você olhar as 4 equipes, descola realmente o América como a principal equipe ali daqueles 4. Né? Como o Santa também poderia ter se colocado no lugar. A partir do momento que o Santa não é primeiro, ele ia enfrentar um primeiro colocado. E aí eu acho que o Santa pegou a pior possibilidade desse primeiro colocado, que é o Altos. A outra possibilidade, por exemplo, seria o Tunaluso, né, que o Central enfrentou. E eu acho que o Altos é um adversário mais chato do que a Tunaluso, por mais que o Altos tenha terminado aí com 2 derrotas na fase de grupos e tenha até feito menos pontos que o Santa. O Altos fez 26 Isso. e o Santa 27. Mas mesmo assim eu acho que o Altos é um adversário chato, né, para o Santa enfrentar nesse mata-mata. E aí, falando de confronto de primeira fase, é isso que eu acho que pesa, Fábio, a questão do gramado. Eu vi a reta final do jogo do Sergipe para justamente ver quem o Santa ia enfrentar. E o gramado do Batistão tá um tapete.
Então o Santa não vai poder reclamar de gramado ruim, etc. Nesse primeiro mata-mata, o Santa vai enfrentar uma equipe num gramado bom. Então isso, querendo ou não, é um adversário a menos. E aí no segundo mata-mata, na verdade, o Santa primeiro tem que pensar nesse primeiro mata-mata, né? Mas se chegar no segundo, eu acho que tende a ter um adversário complicado, que seria o Altos. No final do dia, é, talvez o Santa poderia ter um confronto melhor, como a gente falou, sendo primeiro, como também poderia ter sido pior. Se fosse, eu acho que Juazeirense ao invés do Sergipe, eu acho que em termos de logística, em termos de gramado, no final de tudo, a chave do Santa ia ficar bem chatinha, assim. É. Mas não tem muito o que escolher. O Santa, a gente falou desde o raio-x passado, o Santa tinha que fazer o seu papel, vencer bem, né, para ganhar confiança também, e ver o que é que ia acontecer. Então, foi isso que aconteceu. Aí, só respondendo uma pergunta que muitos torcedores do Santa Cruz fizeram. Depois a gente fala sobre o mata-mata do acesso, mas a primeira é quem decide dentro de casa. Esse primeiro mata-mata, que equivale à segunda fase da Série D, quem decide em casa é a equipe que terminou em primeiro ou segundo do grupo, independente de quantos pontos fez. Porque você Isso. pode ter uma equipe que, sei lá, o Central, por exemplo, foi terceiro, eu acho que ele fez mais pontos que o Lagarto, que foi segundo. Mas mesmo assim, quem vai decidir em casa é o Lagarto, porque o Lagarto foi segundo na campanha, o Central foi terceiro, Isso, o independente Central da fez quantidade de 3 pontos. pontos a mais que o Lagarto, só para confirmar. Isso, perfeito. A partir do segundo mata-mata, que equivale à terceira fase, aí o mando de campo é definido pela campanha da equipe e é acumulativo. Então, vai acumulando o que você vai conquistando de pontos aí no mata-mata. Então, por exemplo, falando do Santa, se o Santa passa, ele jogaria a decisão contra o Altos dentro de casa? Depende. Hoje o Santa tem uma campanha melhor do que o Altos. Se o Santa passa e o Altos também, né? Isso é tudo aqui fazendo hipóteses, né? Vai depender de quantos pontos somou. Se o Santa vence as duas, é garantido que ele vai definir em casa o segundo mata-mata. Mas se o Santa vence um e perde outro, e o Altos vence as duas, o Altos vai ter melhor campanha. Então, eu estou usando o exemplo do Santa aqui só para ilustrar, mas isso vale, obviamente, para todos os confrontos, tá? A partir do segundo mata-mata, é pela campanha acumulada que a equipe tem até ali. E aí, Cássio, esse mata-mata aí do Santa, esse chaveamento, assim, ele pega, por exemplo, o Sergipe que tem um campo bom, depois ele vai pegar um time ali sem torcida, né? Assim, tem essa vantagem. O Altos É, e o no Independência Lindolfo, não. porque o Lindolfo é tão pequenininho que assim uma torcida pequena já dá uma ocupação, né? Não é, você não joga, por exemplo, um exemplo ali, o Maranhão que joga tem uma torcida reduzida presente, joga no Castelão, um estádio gigantesco, assim, onde realmente você passa assim um visual esvaziado. O Lindolfo ele é acanhadozinho, por exemplo, se você colocar 800 pessoas, ele não parece que você está jogando de portões fechados, porque 800 pessoas no Castelão assim, realmente parece que são pessoas que estão trabalhando no jogo, né, nem em público. Já fazem parte da operação do jogo. O chaveamento do Santa ele tem um ponto interessante, que é o que Arthur trouxe, que é o fato de que, embora o Santa não seja o primeiro lugar desse quadrante, mas ele tem alguma chance de ser mandante na terceira fase. Assim, obviamente, se o Alto ganhar lá em Lô, ganhar no Acre e ganhar lá no Piauí, ele obviamente ele terá o mando de campo da volta, mas assim, não Não, é algo. não. O Santa tem campanha melhor do que o Altos, maestro. Se o Santa ganhar as duas Não, partidas, sim, ele desculpa, até ele porque eu falei, ele ele tem. exatamente, perfeito. Desculpa de verdade, porque você estava falando da classificação, eu levei para isso. O Santa que se fizer o Lailô, o Santa que garante o mando de campo, na verdade, assim, nessa situação. É porque eu acho que o Alto talvez tenha mais chance de fazer o Lailô Sim. do que Sim, o Santa, sim, tá? sim. Em teoria, É, sim, né? sobre o confronto contra o Sergipe, JP Pereira, um insider, é um insider, mas JP Pereira também é um insider. Aí ele sempre traz detalhes assim, e a parte interna do Sergipe não estaria tão boa no momento. Assim, apesar da campanha do time. E dentro do. Agora, se para o Santa foi bom, para o Sergipe é o seguinte: o Sergipe está pensando, pô, eu também não vou pegar o Lindolfo Monteiro. Assim, eu vou pegar um gramado bom também. Supondo que na cabeça deles estejam imaginando que o gramado da Arena esteja bom, mas assim, sempre um pensamento automático. Eu não, apesar da tradição do Santa de ser com sobe, dando volta aí o mau clube de todas que a gente está vendo na tela, mas pelo fator campo e até o que o Santa Cruz viveu nos últimos anos, o Sergipe deve estar fazendo, meu irmão, dá para fazer isso aqui, tá? Assim, tem um gramado bom, faça o primeiro jogo em casa, o Santa, querendo ou não, ele vinha de uma sequência de 4 jogos sem vitória.
Quebrou nessa contra o 13 diante de um time eliminado e com um time alternativo. Vamos dizer assim, nos 4 jogos à Vera, o Santa não conseguiu ganhar os últimos 4. Se você considerar que o jogo de hoje é um jogo completamente fora de órbita, contra o time já eliminado, você não está colocando... Ou seja, não vai ser a atmosfera do jogo do mata-mata, vai ser uma linha completamente diferente. E o Santa vinha de 4 partidas sem vitória. Então, assim, o Sergipe ele pode enxergar algumas... E dessas 4, 2 no Arruda, né? Uma derrota e um empate. Uma derrota para o Central, um empate com o Santa Cruz de Natal. Então, há um nível de perigo. Eu acho que a segunda fase, se o Santa tivesse sido líder, teria sido pior. Não pelo time da Juazeirense, mas pelo gramado do Adalto, que a gente sempre fala aqui, fala brincando e tal, mas é um gramado e que parece que a própria Juazeirense gosta que esse gramado seja dessa forma para ser uma arma. Assim. O presidente, de vez em quando, tira onda com isso e tal, assim, não parece não ter tanto interesse de mudar, e já que não tem uma cobrança tão grande para mudar, acaba isso ficando há alguns anos. Então, o Santa escapou de uma segunda fase mais difícil em relação a ser líder, mas a terceira fase, sendo altos, eu acho que o Santa Cruz tende a ter uma terceira fase chata. Pô, obviamente, tá falando assim, o cara pode estar, o Altos e tal, veja, mas o próprio Altos, num jogo duríssimo, eliminou o Santa da Copa do Nordeste do ano passado, tá? Para que já na pré-Copa do Nordeste. O Santa nunca venceu o Altos na história, né? Não, na verdade, o Altos já freguês do Altos. O Santa pegou o Altos 4 vezes, perdeu 3 vezes pro Altos e empatou uma, que foi a que ele foi eliminado na pré-Copa do Nordeste. Esse é o Altos eliminou o Sport da Copa do Brasil, já eliminou o Náutico também, acho que na Copa do Nordeste. Assim, o Altos é chato pra caramba. A outra opção que tinha era o Santa ser terceiro lugar, né? Aí pegaria o Lagarto. A gente vai falar do Central daqui a pouco. Eu acho que a chave, a gente vai ver no campo, naturalmente. Mas a chave do terceiro lugar eu achei melhor do que eu achei melhor, por exemplo. E a gente já tinha falado disso, né, maestro? A gente não tinha como escolher, mas que a tendência era do terceiro lugar ter uma chave mais acessível do que o segundo. Só um comentário. Agora a gente contava que o segundo seria contra a Juazeirense. Na verdade, a gente imaginava que o segundo lugar não seria contra o Sergipe, seria contra a Juazeirense. Porque a gente imaginava que o Altos estaria aí. O Altos seria líder, ou seja, o Altos seria um confronto da terceira fase. Já estava garantido até. Essa última rodada não valia nada para o Altos. Né? Exatamente. Já estava garantido como. E que poderia ser pior ainda, que poderia ser Juazeirense na segunda fase e o Altos na terceira fase. E isso você sendo vice-líder do grupo A3. No caso, acabou tendo essa mudança, porque estava muito próximo, estava bem difícil definir quem ficaria ali, Sergipe, Juazeirense. No fim das contas, o Lagarto virou segundo lugar, foi lá e subiu nessa classificação. Estava bem baralhado, tirando o Asa, que também estava garantido como primeiro lugar no grupo A4. As outras colocações estavam bem parelhas. O Santa Cruz, lembrando que no último... teve aquele com o Tocantinópolis, tá? De botar 40 mil pessoas no estádio e acabar sendo um empate e perder lá em Tocantins. Então, assim, não é só entupir e botar o mau público, porque vai botar o mau público no mata-mata, assim... sem muito aperreio, mesmo que algum ingresso, a Portuguesa botou ingresso gratuito esse fim de semana. Se repetir isso, eu acho que mesmo assim não tem muita chance de bater o público, mas não é só isso, não é um campeonato de público. Não é um campeonato de público, é um campeonato no qual o Santa não está tão, dentro do gramado, não está tão acima. Agora, lembrando que essa semana você pode fazer contratações para o time, tá? Esse aporte... Inclusive de times eliminados. Exatamente. Esse aporte que os investidores... Mas não tem limite de jogos, não? Como nas outras divisões? Tem limite de jogadores. Você pode contratar até 3 jogadores que já disputaram a Série D por equipes que foram eliminadas. Mas fizeram são só 3 por equipe. Mas não tem limite de jogos, Fábio. Eu não sei se exatamente foi dito isso na alteração do regulamento, mas é porque tem um número que sai há alguns anos que é assim, e que na verdade ele vale para o estadual. Existem cerca de 10 mil atletas profissionais no Brasil. A última vez que eu fiz esse levantamento. 80% ganham um salário mínimo. E só jogam 4 meses, de 3 a 4 meses por ano, que é justamente quando acabam os estaduais. Então, isso meio que aconteceria agora na Série D. Perceba, 32 times, veja, multiplique 32 pela quantidade de, sei lá, 25 jogadores. Assim, olha a quantidade de jogadores que ficam fora do mercado. Ou não vai jogar, ou vai ficar parado, ou vai jogar alguma Copa Estadual que tiver por aí, alguma segunda divisão local. Então, esse regulamento meio que faz com que parte desses jogadores consigam ser absorvidos
pelo mercado de futebol do Campeonato Nacional. Mas, obviamente, vai ser absorvido, vai precisar ter a qualidade técnica e o aporte que esses investidores da futura SAF do Santa Cruz estão fazendo nesse momento. Lembrando que o orçamento do Santa o orçamento de 25 foi aprovado agora. Aliás, o balanço de 24 só foi aprovado agora, 22 de julho, e no mesmo dia da reunião do Conselho Deliberativo. A gente até tem no nosso canal, tem um vídeo falando disso, do raio-x. Você pode olhar no nosso feed, é bem recente, um raio-x sobre o balanço do Santa, mas que também foi aprovado o orçamento do Santa. O Santa tem um orçamento em 2025 de 33 milhões. Para a Série D é um orçamento, é muito pouco para o potencial do Santa, mas certamente é um orçamento muito acima da média da quarta divisão. E desses 33 milhões, 7 milhões e meio através dos investidores. Naquele momento, no dia 22 de julho, ainda não tinha feito nem um centavo desse dinheiro ter entrado, mas parece que começou a entrar agora. E esse dinheiro não é para entrar só para pagar salário do time atual. Esse dinheiro precisa ser para reforçar. Por exemplo, na hora que terminou, lá o Central empatou com o Ferroviário, Varley Santos, que é do Giro dos Esportes, entrevistou lá, porque ele acompanha o Central, acompanha viajando todos os jogos do Central, entrevistou lá no PV o presidente do Central, Sivaldo Oliveira. E na hora da clássica, o Sivaldo falou: o Central tem 3 jogadores contratados, chegam segunda-feira, 2 atacantes e um volante. Ou seja, contratados para o mata-mata, que pode ser um contrato que os caras só jogam em 2 partidas, assim, no fim das contas. Mas, ao mesmo tempo, o Central fez a boa campanha e não sentou na campanha. Disse: a gente fez um time, fez bons jogos, mas não sentou nisso com o elenco para disputar o mata-mata. Então tem que ser a mesma coisa com o Santa, ainda que reste pouco tempo, mas se o recurso chegar, o Santa precisa, são 6 jogos para subir, tá? Depois, se subir, obviamente você pode buscar o título da quarta divisão, enfim, não se interessa, mas tem 6 jogos. Se o Santa tiver capacidade, eu acho que o Santa precisa se reforçar para esses 6 jogos. Comentando... Pode falar, velho. Foi mal, maestro. Não, pode falar. Cortando. Mas só para trazer a informação certinha do regulamento, tá? O regulamento ele diz que antes do início da segunda fase, ou seja, só tem essa semana, as equipes podem contratar até 3 jogadores que atuaram pela Série D. Não obrigatoriamente de quem foi eliminado, mas obviamente quem passou não vai liberar jogador para ir para outra equipe na Série D, né? Por isso que o foco é em quem acabou sendo eliminado. E a gente já viu essas movimentações acontecendo, tá? Por exemplo, a gente teve a eliminação de equipes como Capital... São 3 jogadores. Não, sem dizer a divisão, o Sivaldo disse exatamente 3 reforços. Assim, não parece ser coincidência. Né? E a gente já viu, mas jogador tendo sido anunciado hoje, de time que foi eliminado ontem, porque a gente teve rodada acontecendo ontem, por exemplo, o Capital do Distrito Federal foi eliminado e é uma equipe de investimento, né, lá do Distrito Federal, e teve jogador já sendo anunciado hoje, salvo engano, pelo Manauara e por outra equipe que eu não estou lembrando agora o nome, mas assim, já tem movimentação acontecendo. O Santa Cruz, por exemplo, precisa procurar essas movimentações porque existem lacunas. Eu acho que o Santa, por exemplo, eu procuraria um lateral direito, já que Israel está fora, né? Por exemplo, da Série D, vai fazer uma cirurgia na questão de hérnia, né? Um ponta, que o Santa Cruz segue tendo, sem ter, por exemplo, um reserva para Giovani. Ele tem Renato, que joga mais pela direita, então seria mais um atacante recentemente, pensando no mata-mata, para ser justo, né? O Ariel. Isso era uma posição que precisava também de um camisa 9, mas eu iria pelo menos atrás desses 2 jogadores, um lateral direito e um ponta, e como você bem disse, sem os aportes era difícil você dizer, pô, vamos contratar se o time não tem nem como pagar. Mas o aporte não pode ser só para pagar salário, não, pô. Não, e dá uma condição. Porque uma coisa é você sair contratando jogadores se você não está nem pagando quem está aí. A partir do momento que você tem um aporte, você consegue colocar tudo em dia, abre também um espaço para você procurar... Não, eu quis dizer assim, ó, deixa atrasado e bota... Eu quis dizer assim, porque, por exemplo, a gente deve 500 mil da folha. Então o aporte vai ser de 500 mil. Não, pô, o aporte tem que ser de 1 milhão, porque tem que ser 500 mil da folha e tem que ser 500 mil para reforço. Nesse sentido o aporte que Bruno falava... maestro, era inclusive, eu acho que 7 milhões até o final do ano. Mas não é só folha isso. Não é folha, né? Então é o número que eu falei, pô. Veja, o orçamento o orçamento é 33 milhões, dos quais, desses 33 milhões, dentro do orçamento, 7 milhões e meio, para ser preciso, 7 milhões e meio, são um valor que vem dos investidores, mas que até esse momento não tinha entrado nenhum centavo. A gente está no final de julho, e até agora, desses 7 milhões e meio que estão dentro da previsão orçamentária do Santa para 2025, nada entrou. Então, se for que entrar tudo agora, é uma grana que subiria bastante, assim. Mas aí também não dá nem para gastar 7 milhões de reforço, dá até para botar dinheiro até na parte do Arruda, sei lá. Não tem nem tempo para isso, mas porque os caras que vieram é contrato de quê? 2 meses no máximo, então. No máximo. Beleza, 3 meses, né? Que você tem que ter pelo menos 3 meses, eu acho, de contrato. Não sei como é que funciona para ser tão curto. Mas, assim, você não vai contratar jogador que vai receber 1 milhão por mês para você ter como gastar isso tudo. Então, até mesmo o investimento ele não é tão alto.
Porque esses caras muitas vezes têm contratos pequenos ali, às vezes já tem contrato com a equipe, você só vai pegar por empréstimo até o final da Série D, sabe? Aproveitando o contrato que ele já tinha com outra equipe, enfim. Então, é algo que eu imagino que o Santa deve estar de olho e devemos ter movimentações não só no Santa, mas em todas as equipes, como o Central, como o Maestro falou durante essa semana. Só um ponto, a gente está falando na parte financeira. A Série D de 2025, ela está pagando 40 milhões em cotas divididas por 64 clubes. Em 2024 foi 35 milhões, e em 2023 foi 25 milhões e 400 mil reais. A cota é a seguinte, ela é igualitária na primeira fase. Em 24, todo mundo ganhou 400 mil, nesse ano foi 450 mil. O que, na prática, a CBF botou só o aumento da inflação, que foi mais ou menos ali, um pouquinho menos de 10%, assim, e, no caso, ela botou um pouquinho a mais de 10%, mas a inflação foi um pouco abaixo de 10% ali. E a passagem de fase, para os 32 times que passam de fase, cada um ganhou 170 mil, vai ser assim. E aí você vai acumulando, né? 170 mil para chegar na segunda fase, mais 170 mil para a terceira, mais 170 mil para a quarta. Detalhe, se você chegar na quarta, significa que você já subiu de divisão. Não, na quarta fase, na verdade, as quartas de final, a fase que você vai disputar isso. Isso. Aí na semifinal, porque também é 170 mil reais. Na quinta fase, onde você já subiu de divisão, você também recebe 170 mil reais. Aí na sexta fase, que é a final, é 250 mil, independentemente se vai ser campeão ou vice. Para os dois finalistas, cada um ganha 250 mil reais. Então, assim, todo mundo que está na tela, todos esses clubes aí ganharam 170 mil reais. Assim, é muito pouco, mas, enfim. Para alguns clubes é uma folha. No caso do Santa, longe de ser uma folha. O Santa é 1 milhão de folha, ainda está com uma folha maior. Daqui para falar um pouco do Santa, e só trazendo um pouco do Central, também o Central também foi com um time alternativo lá no PV, tá? Meteu 6 reservas. O goleiro é titular, mas assim, não foi Augusto Potiguar na direita, foi Edi, enfim, mudou bastante. E mesmo assim fez até um jogo seguro contra o Ferroviário. Não tomou aperreio, o Ciel tentou bastante, mas não tomou aperreio, mas também não conseguiu chegar perto de vencer. Teve uma chance no primeiro tempo e a chance era boa porque estava perto da barra, mas o cara chutou na lua. Então, só a vitória interessava o Central para ele não ser terceiro colocado, ou seja, ter o mando da volta, acabou empatando em 0-0, mas terminou com a curiosidade. O Central terminou invicto como visitante. O Central tem 2 derrotas no campeonato, as 2 no Lacerdão, mas não perdeu nenhum jogo fora de casa. E aí, na fala até de Sivaldo, para a entrevista lá para o Giro dos Esportes, ele até destacou isso. Se o Central fizer a parte dele no Lacerdão, o outro lado vai entender, assim, porque aqui a gente está sempre falando, o Sergipe, a gente pegou o Santa, meu irmão, vai jogar lá na Arena, na Arruda, ou com 30 mil, ou com 30, 40 mil na Arena, sei lá, se vende todos os ingressos, você passa essa imagem para o outro lado. E aí, no caso, o Central não é muito legal para o outro lado entender, a gente vai pegar um time que não perde ninguém fora de casa. Aí, logo que igual a cara do Central é perder justamente quando não pode. Mas só para dizer assim que o Central tá invicto fora de casa, o primeiro jogo vai ser no Lacerdão, contra o Lagarto, e a volta lá em Sergipe. E o Central vai ter, ele não falou os nomes, são 2 atacantes e o volante falou as posições, mas vai ter 3 reforços e a volta de todos os jogadores foram poupados, porque muitos deles estavam pendurados também. Então o Central fez a mesma lógica do Santa de poupar para ter o time principal nesse mata-mata. E sobre o chaveamento, eu não sei o que o Central vai fazer, mas eu gostei. Assim, para não ser engenheiro de obra pronta, eu gostei do chaveamento, tá? De ter o Lagarto na segunda fase. Eu acharia melhor se a volta fosse no Lacerdão, mas eu acho que um confronto que dá para disputar. E Maranhão e Tuna Luz, os dois têm uma lógica parecida. A Tuna Luz vem jogando no Mangueirão, ou seja, e o Maranhão no Castelão. São 2 estádios enormes, mas com torcidas assim que não dão esse. Embora sejam clubes tradicionalíssimos, o Maranhão é atual campeão, o campeão do Maranhão, Tuna Luz com títulos paraenses também. O Maranhão campeão maranhense recentemente. Não sei se ganhou desse ano. Eu tinha vencido o bicampeonato, confesso agora que eu estou falando até de cabeça, não sei se estou falando besteira, mas tinha vencido recentemente. Mas mesmo assim, nem na final conseguiu botar 20 mil pessoas no Castelão lá em São Luís. Então, para esse confronto, seria um confronto sem tanto, seriam viagens longas, né? De Caruaru para São Luís ou de Caruaru para Belém do Pará, mas sem tanta pressão da arquibancada. E a curiosidade que é cruel para o Ceará, para o Central, é para encerrar o seguinte: o Central chegou agora no portal da Caverna do Dragão dele. O Santa já subiu de divisão. A gente está vendo vários clubes que já conseguiram acesso aí.
O Santos já foi. O Ferroviário é bicampeão da Série D. O América de Natal ganhou a Série D. O Santos subiu em 2011, foi vice da Série D. Assim, não sei se o São José já tinha subido, ele já era Série C quando a Série D foi criada. Mas tem clubes que conquistaram acesso aí, que a gente está vendo na tela. O Central, não. O Central ele vai jogar esse mata-mata pela sexta vez. Foi eliminado na segunda fase, nas outras 5. O Central nunca ganhou mata-mata na Série D. Perdeu para o Alecrim do Rio Grande do Norte em 2009, para o Botafogo da Paraíba em 2013. Tu deve lembrar muito bem dessa, Fábio. Foi dramático, viu? Leandro Costa, eu acho que Leandro Costa perdeu o pênalti pro Central, se eu não me engano. Lá no Almeidão, nos pênaltis. Foi 3-1 na ida e 3-1 na volta. Assim, 3-1. Cada um, o Central ganhou no Lacerdão e o Botafogo ganhou. E o Botafogo depois arrancou pro título. O Central perdeu pro Confiança de Sergipe em 2014, Lajeadense do Rio Grande do Sul em 2015 e a última vez que participou foi pro Jacuipense em 2019, onde o jogo de ida foi no dia do centenário do Central. Ele ganhou bem, acho que foi 2-0 e perdeu na volta lá na Bahia e foi eliminado. E Jacuipense depois subiu. Então o Central chegou agora no Portão da Caverna do Dragão. Ele nunca passou dessa segunda fase. Vamos ver o que o time vai fazer, mas eu acho que dessa vez é um dos melhores times que o Central já teve, talvez o melhor time que o Central já teve na Série D. De outras equipes que a gente destaca aqui, a Portuguesa, que virou SAF, está com investimento milionário, e não é para estar na quarta divisão mesmo, não. Assim, já passa muito tempo no calabouço. Mas chave chata, viu? A da Portuguesa. Tu acha? Pelo Joinville, sim. Pela terceira fase. Contra o Misto, eu não sei, não. É porque Cianorte é o time primo de Fábio, Maestro. Não é mais, já mudou o dono. Inclusive. Já mudou? Já, não é mais. Veja, contra Cianorte e Joinville eu concordo, mas a segunda fase, não. A segunda em tese é tranquila, mas a outra é o show. Inter de Limeira, acho bem favorita ali no... Pegou uma chave boa, eu acho, a Inter de Limeira, viu? Eu acho que tem uma tendência da Inter de Limeira chegar como melhor campanha no mata-mata. Se não me engano, caiu no Paulistão, né? O time foi para A2, mas está bem forte. O Paulistão é pesado também. Né? Arrumou 8 milhões, mas caiu. Na do Ferroviário, o Ferroviário com o Ciel passando é outra coisa agora, soou muito para passar, na tem pouca gente da torcida do Ferroviário lá no PV, mas saindo os gols lá do América de Natal contra o Horizonte, a turma comemorou, porque o Ferroviário começou a rodada em quinto lugar, ele passa o Horizonte, né, com esse empate, aí entrou no G4, mas vai pegar o Asa, que é um time extremamente regular. Eu achei que o Asa deu azar na chave dele, viu, Maestro? Porque ele foi primeiro lugar. Porque tem o Sampaio, tem o Manauara. Foi uma chave chata para você ser primeiro lugar e pegar essa chave aí. É chatinho. Concordo. Inclusive o Sampaio jogando all-in, né? Se não subir, não tem calendário, né? Ano que vem. Caramba. Aí, o Central também, né? O Central caiu, né? No Pernambucano. Não, o Central é muito pior. O Central é muito pior, pô. Porque se o Central não subir agora, ele só tem como ter calendário se tudo der certo em 2028. Olha, só para falar que eu tava aqui, o Maranhão foi o campeão do Maranhense, tá? Porque eu estava recentemente, ele tinha vencido, ele ganhou o último ano. Maranhão Imperatriz, afinal. Exatamente. E ano passado foi finalista. Perdeu a final pro Sampaio, eu tava lá na final, inclusive. Porra, bem, fosse fazer o quê, bicho? Eu tinha ido viajar para os Lençóis Maranhenses. Aí eu cheguei no sábado e fui para então eu teria ido também. Antes de ter jogado essa do Maranhão, vocês tinham dito que eu ia até comentar também. Que o Asa pegou uma chave difícil. Não, mas depois disso. Foi depois disso e antes de eu falar o Maranhão. Não teve um outro assunto, não? Acho que eu viajei. Acho que não. Então, tranquilo. Deixa eu trazer uma informação Sampaio sem legal calendário, aqui. né? Sem calendário. Você falou do Central, foi exatamente isso. O do Central é pior, pô. Porque o Central, se ele não subir, ele tá na A2 do ano que vem. Então ele teria que subir na A2 de Pernambuco em 26 para jogar a Série A1 em 2027. E se tudo der certo, jogar a D em 28. A Série D em 28. O que pode acontecer é o seguinte. Talvez tenha uma virada de mesa. Segunda-feira a gente vai ver. A galera estão querendo fazer um super pernambucano. Saca? Mas teve juntos, né? Pelo que eu vi, essa reunião só vai acontecer se for o que a federação quiser, porque ela fez uma reunião sexta-feira, tem que ter unanimidade. Aí um time votou contra. Aí a gente, não, vamos decidir segunda. Aí para ver se mudam o voto desse time segunda-feira, que é onde vai ser o prazo final da votação, e é fazer um super campeonato. Todos os times profissionais de Pernambuco jogariam a Série A1. Maestro, uma informação relevante. Aí o Central, mesmo rebaixado, jogaria nesse bolo aí. Uma informação relevante que você trouxe, que eu acho que é bom trazer para a audiência. A gente tem
dessas 32 equipes aqui, 11 já conseguiram acesso na Série D. A gente tem o Altos, já conseguiu acesso. O Altos conseguiu acesso em 2020, né, sendo o quarto colocado. A gente tem o Santa Cruz, que conseguiu em 2011, né, sendo vice-campeão daquela edição. A gente tem o Imperatriz, que conseguiu acesso em 2018, também como quarto colocado. O Manaus, que conseguiu acesso. Deixa eu ver aqui o ano do Manaus. Foi O Manaus acho que foi vice-campeão pro Brusque, se eu não me engano, na final, pô. Ele foi. Foi Ele, em 2019. ele foi Exatamente. vice-campeão, perdeu a final pro Brusque. Então a gente tem o Manaus, aí tem o América de Natal, que foi campeão em 2022. A Juazeirense, que foi quarta colocada em 2017, também conseguiu já o acesso. Sampaio Corrêa. Resumindo, os 4 subiram desse quadrante, então, tá? Exatamente, exatamente. É um quadrante ali de 4 equipes que já conseguiram o acesso. Sampaio Corrêa, campeão em 2012, Isso. que foi campeão de forma invicta, inclusive, esse Sampaio Corrêa. A gente tem nessa chave ainda o Ferroviário, que já subiu 2 vezes. Uma vez invicta, que foi a última vez que foi campeão e já tinha sido campeão anteriormente. A gente tá falando da Série D, mas, por exemplo, o Asa tem acesso da C para B, só para deixar claro, tá? A gente tá falando a gente tá falando de acessos da Série D, mas tem clubes que têm acesso de... A Inter de Limeira, por exemplo, já foi campeã da Série B, na final contra o Náutico, 88, a final foi Inter de Limeira e Náutico. O Ferroviário é bicampeão, né? Foi em 23 de 2018 e em 23 ele foi campeão invicto. A gente tem a Aparecidense, que também teve um acesso recente. A Aparecidense foi campeão em 2021. Isso. Pandemia. São José também conseguiu acesso. Chato, viu? São José foi em 2018. Em 2018, o São José. Nos grupos de baixo, a gente tem Tuna Luz, Maranhão, não foram. Desse da Inter de Limeira também ninguém. A gente tem o Joinville. O Joinville que é uma das equipes que conseguiu acesso à Série D e foi bater na Série A, né? O Joinville ele subiu em 2010 como quarto colocado. Só quem conseguiu isso foi Joinville, Santa, Juventude, Santa Cruz e o CSA, se eu não me engano. Não sei se tem um outro, não. Eu acho que sim, porque eu acho que o Cuiabá não chegou a jogar a Série D, não. O Cuiabá, quando criou a série D, o Cuiabá conseguiu uma vaguinha na C, salvo engano. Tem um Remo, né, que jogou Série D, que pode subir esse ano. Isso. Então, essas equipes aí que... Ou seja, muita gente que já conseguiu ter sucesso na competição, né? E além disso, fora essas equipes, a gente tem uma Portuguesa, a gente tem o Inter de Limeira, a gente tem, né, equipes aí que podem dar trabalho. O Barra também que tá forte nessa campanha, o Barra de Santa Catarina, equipe de empresário, enfim. Água Santa, vice-campeão paulista há 2 anos, pô. Exato. Os paranaenses, né, Cascavel, Cianorte, não vai ser fácil, viu, Arthur Silva? É chato. Não vai ser o Mirassol, fácil, como bem lembraram aí, passou pela Série D, né? Foi campeão em 2020. Mirassol, isso, boa. E o Novo Horizontino também pode ser, né? Isso. Embora tenha levado uma cipuada ontem pesada do CRB. Professor Barroca. Bom, só sobre regulamento tem VAR, né? Ano passado teve. Tá confirmado para esse ano o VAR já nas oitavas? Ou a CBF Fábio, não aí trazendo exatamente o que o regulamento diz. O regulamento diz assim, os clubes aceitam que pode ter VAR. E ele não diz fase, não diz nada. Pode ter VAR a qualquer momento. Se a CBF quisesse, podia ter colocado VAR a partir da 5ª rodada, quando teve ali transmissão de todos os jogos, vamos dizer. Vamos ver aí. Eu acho que agora você tendo a transmissão ali com o Metrópolis, eu acho que facilita para você também ter VAR, porque você pode aproveitar ali a estrutura de câmeras, né, para fazer ter um modelo de VAR sendo implementado. Ano passado, como você bem disse, teve. Espero que não vá regredir, né? Que a gente consiga avançar ou pelo menos manter o que a gente teve ano passado. Não, eu acho que o mata-mata do acesso é certo, pô. A dúvida é ter nas fases prévias. Acho que nas quartas de final vai ser bem bizarro se não tiver. Bom, vamos pro próximo slide aí, que tem uma lista aí das melhores campanhas, né? Desta primeira fase. Aparecidense de Lúcio Flávio, hein? Já treinou Série A lá no Botafogo, foi aquele fracasso, né, há 2 anos atrás. Foi a melhor campanha, 32, Asa 31, Inter de Limeira 30, Portuguesa 30, a 4ª melhor campanha, Ceilândia 28, Tunaluso 27, América de Natal 27 e Santa 27. Isso significa, Arthur... Diga lá, Fábio, pode falar. Que pro Santa jogar o mata-mata do acesso em casa... Tem que cair 4 aí que tá na frente dele, né? Senão ele não
Ou Não ele tem como. ultrapassar, Ou né? ele ultrapassar Essas na equipes. pontuação. Porque Ele ganha como- lá e como a low, o cara pontuação- passar com 4 pontos numa Ah, fase. tem isso, com né? 2 Soma empates. tudo, né? Ah, então. Soma tudo, Então tá exatamente. Então tranquilo. essa pontuação vai sempre sendo atualizada. Se o Santa Cruz subir nesse posicionamento, ele também pode ter essa vantagem. E um ponto importante aqui, Fábio, é que muita gente, às vezes surgem umas artes, né, desse chaveamento, e alguém pode ter visto a arte do slide passado e pensar, aquele chaveamento do Santa e do Central depois se enfrenta. Não. Não, Ali a Exatamente. gente tem 8 chaveamentos independentes. Cada um zera deles tudo, vai né? sair um classificado que chega às quartas de final, que é o famoso mata-mata do acesso. Nas quartas de final, onde você vai ter 8 equipes, a definição dos confrontos é por cruzamento olímpico. Então, a melhor campanha, somando tudo, acumulativa até lá, enfrenta a oitava melhor campanha, o segundo contra o sétimo, e assim vai. Então, a gente não tem a menor ideia de como vai ser esse confronto ali do mata-mata do acesso. Vai depender de como as equipes chegarem, quem chegar, somando quantos pontos até lá. Então, tem muita água para rolar ainda embaixo da ponte para a gente saber o que é que vai acontecer. Veja, a gente tá vendo ali a lista das melhores campanhas. O Santa, pelo menos, está bem posicionado. Ele tá a 3 pontos do limite para ser mandante. Para ser mandante no jogo de volta. Pensa dessa seguinte forma: basta se você tiver a quarta melhor campanha, você vai ser mandante no jogo de volta. Ele tem 3 pontos. Para saber isso, serão mais 4 jogos de todo mundo. Os 2 jogos da segunda fase e 2 jogos da terceira fase. Ou seja, são 12 pontos em disputa. Dos 12 pontos em disputa, caso chegue na terceira fase, ele tem que tirar 3 pontos desse pessoal, ou seja, até ali do quarto colocado. Dos outros também tem que passar o Ceilândia, América de Natal, ou cair, como foi dito aqui, ou eles serem eliminados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é possível, tá? Assim, agora, aquela questão, o clube não pode, no mata-mata, pensar assim, não, a gente tem que classificar lá e low. Tem que classificar. Tem que classificar. Só se a vaga tiver eventualmente na mão, aí você pensa assim, pô, se no saldo fizer diferença para passar e tal. Mas assim, se o time está empatando e está numa dificuldade, mas você está pensando no outro jogo, tá empatando, está levando para os pênaltis, mas o time está quase perdendo. Aí o cara fica pensando na frase, mas só vai ter o mando se ganhar o jogo, mas tu não está conseguindo nem segurar o empate. Tu não vai conseguir nem segurar o empate. Então, acho que você tem que pensar no mata-mata especificamente. Não, total. Até porque, assim, a gente está falando da questão do mando, mas às vezes o torcedor pode dizer, não, o confronto, quando tiver lá na terceira fase, né, no segundo mata-mata, porque o posicionamento aqui também vai definir quem você vai enfrentar, mas é muito difícil você controlar isso, porque não é não tem só como. a sua campanha, é a campanha do outro. Aí às vezes um time está bem posicionado, mas é eliminado, aí muda tudo na ordem, porque quem é primeiro, quem é segundo, por exemplo, passa a ser primeiro e assim vai. Então, o torcedor que já viveu isso e que vai viver, vai perceber que essa quarta fase, melhor dizendo, né, que é o segundo, não, a terceira fase, né, que é o segundo mata-mata, é uma loucura você ficar avaliando ali o que é que vai acontecer na quarta fase, que é o mata-mata do acesso, porque um gol muda tudo. Tira uma equipe que está eliminada e muda basicamente todos os outros confrontos, então não tem como você fazer prognóstico. É você fazer o melhor possível, tentar vencer todos os jogos, que é esse o objetivo, mas como o Maestro falou, tem a estratégia do mata-mata, é decisão. Se você tá com 1-0 ali no placar, tá por um gol de ser eliminado, não tem por que você ficar se lançando Não, achando que vai ter empata melhor aí para campanha ter o por causa mando. disso. Não, meu irmão. Exato. Não faz o menor sentido. Bom, Mais também para o torcedor saber como é que é feito os confrontos, né? Isso. Muitas vezes eu vejo que é uma dúvida que o pessoal tem, acha que de alguma forma vai se enfrentar ali ainda de forma regionalizada e tudo mais. Tipo a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a primeira, até a terceira fase, né? Não, até a segunda fase mesmo. O chaveamento eu cortei aqui, até, não sei, eu estava falando no mudo, né? Eu estava dizendo que é tipo a Copa do Brasil, que a segunda fase ela já está pré-definida, a terceira fase é outro sorteio, só que aqui não é sorteio, como o Arthur falou, é cruzamento olímpico, e para quem, acho que todo mundo, a maioria sabe, mas para quem não souber, cruzamento olímpico é primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Pegando esse exemplo aí, seria Aparecidense, Santa Cruz, Asa e América de Natal, Inter de Limeira e Tunaluso, Português e Ceilândia. Perfeito. Né? Se todo mundo passar a lista... se fosse essa ordem aí, se mantiver, seria mais ou menos isso. Bom, pra gente fechar a Série D, palpites aí, em quem sobe? Volta lá, então, Volta lá. Para aquela que tá todo mundo. Só pra gente... Vai fazer cada quadrante e depois dos 8 que sobrarem quem sobe, é isso? Eu acho que dá para dizer que quem passa do quadrante, assim, para dizer quem sobe porque depende do cruzamento, né? Isso. Você pode dizer 2 times que vão se enfrentar no mata-mata. Então... Exatamente. Vamos por quadrante?
Vou Vou de apostar no Santa Cruz Santa no primeiro, né? Vamos apostar no Santa no primeiro. América no segundo. América no segundo. O terceiro é chato, viu? Mas Terceiro, eu vou confiar no Asa porque é um time que fez uma campanha muito boa Olha, aí. mas o Manauara, o fato do Manauara, o futebol amazonense tem entrado uma grana, ter se reforçado logo. Já tá se reforçando o Manauara, como eu falei, ontem já anunciou o jogador. Ficaria entre Contratou, Manauara e inclusive, Asa. se eu salvo engano, contratou Edson Cariús e contratou o grande Tobinha. Para não ficar na unanimidade, eu vou de Manauara. Eu respeito o Asa, mas eu vou de Manauara. Ó, eu vou em Santa, América de Natal e Ferroviário, tá? Ferroviário Série chato D também. conhece bastante, vai Se for eliminar tricampeão só. da Série D, é brincadeira, viu, meu irmão? É, O Ferroviário, chato. lembrando, ele tem a curiosidade. Ele é o único multicampeão da Série D. A Série D, o máximo é ter um bicampeão, que é o Ferroviário. Na Série D, o máximo é um tricampeonato, que é do Vila Nova. E na Série B, o máximo é um bicampeonato. Aí tem vários times que tem 2 títulos. Quarto quadrante aí. Aparecidense. Mas eu acho que o São José é chato. Então, São meu irmão, José. veja, aquele só site do São José, que a turma não troca nunca. A turma não Agora que troca tá chovendo, aí que não perde, não. Meu irmão, agora na a turma chuva. não troca aquele só site por nada, sei não. Eu dou 10 centavos. E detalhe, ainda tá no inverno, viu? Eu vou falar o São José, então. Você é o que vai apostar numa mini zebra aqui. Não, Não, também eu fui de aposto São José, pô. Eu tô indo de São José. Então Tu é que tá pronto, indo do então vamos, Aparecidense. São José. E a Então Aparecidense vamos, foi a São melhor José. campanha. Inclusive, eu tava vendo que dos 4 anos que a gente teve esse formato, né? Só uma vez a melhor campanha subiu, que foi o Ferroviário, É o que me inclusive. fala, meu irmão. A Copa começa no mata-mata. Então Foi não bom quer o dizer Santa nada. ter deixado de ser a melhor campanha, então. Isso. Digam vocês primeiro o próximo quadrante, eu falo depois. Esse quadrante aí, pra mim, é o mais aberto. Tá chato. Maranhão. Eu acho que o Central se deu bem nesse quadrante. Eu quero acreditar, eu escolhi acreditar. Eu vou dizer o Central. E eu digo mais, viu, Maestro? Tem chance do Central decidir em casa o segundo. Porque tem um ponto a menos só que escolhi acreditar, Arthur. Eu disse, ó, meu irmão, veja, a vida do Central é isso, é ser rebaixado no Pernambucano e subir no Campeonato Brasileiro. Assim, meu irmão, é a cara desse time. Assim, primeiro, já ter feito essa campanha já é surreal para um time que foi rebaixado no Pernambucano, tá? Assim, já é surreal. Mas agora tá contratando. Meu irmão, e quando a onda tá boa, essa semana eu vi que vai ter um projeto da prefeitura para colocar o Lacerdão com o IPTU livre. Eu acho que deveria ser justo, inclusive, tá? Botar o Arruda, a Ilha, os estados assim com... Porra, ele tem um bem público assim de servir a sociedade durante tantos anos. Aí, ou seja, teve outra reunião que foi para pagar dívidas antigas, tributárias. Quando a onda tá boa, meu irmão, eu tô até achando estranho. Eu tô achando estranho, mas eu resolvi acreditar. Vou do Central aí. Bora. Eu vou no Maranhão, tá? Lá ele. Próximo quadrante. Maranhão, que há uns anos provocou a eliminação surreal para cima do Retrô, meu irmão. Aqui na rua, na Arena Pernambuco. E depois o Ferroviário. Esse foi no ano que o Ferroviário foi campeão invicto, em 2023. E o Maranhão, depois, o Ferroviário passou nos pênaltis contra esse Maranhão aí que tirou o Retrô. Foi sofrido no mata-mata do acesso. Aí a Inter de Limeira, para mim... Inter de Limeira, fácil. Eu acho que vai passar com tranquilidade e chega forte para mim para ser a melhor campanha na hora do mata-mata. Justamente porque tende a não só passar, como somar um bocado de ponto, talvez. Assim. Eu tô botando fé nessa Inter de Limeira aí. Também vou de Limeira. E a Lusa? Será? E aí, Fábio, você bota fé na Lusa? Você que eliminou a Lusa na Copa do Brasil. Eu vou colocar Joinville, mas eu acho que vai dar Portuguesa. Mas eu acho que vou colocar Joinville. Eu acho que vai dar Cianorte ou Joinville. Eu acho que a Portuguesa cai nesse mata-mata aí. Vixe, vou de contra o misto. Aí é maldade. Não, cai no segundo, contra a Cianorte ou Joinville. Quem passar, elimina a Portuguesa. Certo, mas eu vou no Joinville, eu acho que... Portuguesa. E no vou do Cascavel. Eu ia do Cascavel também. Eu vou de Barra. Eu acho que sai daí. Ou é Cascavel ou é Barra. Eu acho que o Ceilândia e Cascavel Água Santa tá batendo na trave pra ser campeão paranaense faz tempo, viu, meu irmão? Chega na final vice. Não, Santa Cruz e Cascavel seria um bom mata-mata. Veja, se passarem os 8 que a gente falou... Eita, pô, Santa Cruz e Cascavel, seria mesmo. Cobra Coral e Cascavel. Caramba, meu, qual é a chance de ter um jogo desse, porra? Muito bom. Só digo uma coisa, se passar esses 8 aí, não tem mata-mata fácil não, viu? Do acesso não. Tá chato.
Meu Tem que ter irmão, uma zebrinha aí para ajudar. Espero que não o Central tá liberando até uma arquibancada nova que estava interditada, tá tentando fazer lá da Rua São Paulo. Não para esse mata-mata, mas para a terceira fase, se passar. Mas tá achando que vai dar gente. confiante, tá confiante. Eu tô Tô achando estranho, eu tô achando tudo muito estranho. Tô acompanhando de longe, achando estranho. Bom, vamos fechar aqui, né, sobre a fase final da Série D.